Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Nós vamos meditar na palavra que está no livro de Salmos, capítulo 127, e vamos falar um pouquinho sobre a família. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pelo teu poder sendo estabelecido em nós, Pai, através do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que todas as pessoas ao redor do mundo, que onde esse vídeo chegar, Pai, que eles sejam edificados, que eles sejam restaurados, estabelecidos e, acima de tudo, Pai, as famílias sejam restauradas para a honra e glória do teu santo nome. Meus amados irmãos, o salmista Salomão, esse é um salmo de Salomão, ele foi muito feliz, muito prático nessa palavra, porque ela traz aquilo que nós precisamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós compreendemos como sendo o correto. Em Cristo, meus amados irmãos, não existe oportunidade para aqueles que são amadores, que querem fazer as coisas de qualquer jeito, que querem fazer as coisas de maneira equivocada. Mas há oportunidade para aqueles que querem fazer as coisas de acordo com a sã doutrina, com a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E o salmista nos dá essa palavra, meus amados irmãos. Salmo 127, um lar abençoado por Deus. Canção de peregrinos de Salomão. Se Deus não edificar a casa, não adianta ninguém edificar, trabalhar para construí-la. Se Deus não guardar a casa, não adianta nada homens ficarem vigiando. Meus amados irmãos, nós temos entendido e compreendido as coisas que Deus tem estabelecido pela sua própria palavra. Tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Quando a palavra de Deus diz certamente, é que não há dúvidas. Quando a palavra de Deus usa esse tipo de expressão, não deixa dúvida naquilo que a gente pode fazer, naquilo que nós temos como fazer. Meus amados irmãos, aquilo que é para você fazer, não se engane. É você quem tem que fazer. Edificar a sua casa, minha amada irmã, é uma coisa muito simples e que as pessoas têm negligenciado. Nós temos 5 versículos nesse capítulo e nós temos 5 situações de edificação. Como é que uma casa se transforma num lar? Essa é a pergunta que não quer calar. Sim, porque nós temos casas, mas nós temos lares perfeitos. Nós temos casas, nós temos visto casas com contendas, mas nós também temos visto lares. Essa mesma casa, quando se transforma no lar, ele tem a primazia no reino de Deus. Meus amados irmãos, o marido, a função dele dentro do lar é ensinar a palavra para a sua casa, para os seus filhos, filhas e a sua esposa. Lavar pela água. É isso. É você não aceitar a astuta cilada de Satanás de levar o seu filho para as drogas, de levar as suas filhas para drogas e prostituição.
Isso é não aceitar, meu amado irmão. Isso é tomar uma posição em Cristo. Nós temos batido nesta situação, meus amados irmãos, porque nós estamos vivendo no Brasil uma situação de, eu não diria pós-pandemia, porque ainda não acabou a pandemia, mas uma trégua que está sendo dada aí nós temos visto a prostituição, jovens, meninas, 12, 13 anos se prostituindo. Não podiam sair, talvez já fizessem isso antes. Mas são muito novas, talvez não. E Satanás abriu, nós conseguimos avançar sobre o coronavírus e quando nós conseguimos avançar, ele disse, eu vou matar de outra forma, eu vou fazer de outra forma para que essas pessoas não tenham oportunidades. Meus amados irmãos, nós tivemos jovens, 16, 17 anos, morrendo no nosso estado. Não sei como é nos outros estados, mas aqui nós tivemos isso. E nós estamos vendo agora, meus amados irmãos, jovens sendo mortos pela bala, por situações. Nós tivemos uma festa agora começou 4 horas da tarde de sábado e terminou 6h55 da manhã de domingo. Isso fica próximo da minha casa, então eu tive como perceber essa situação toda. E a forma que as pessoas fazem nessas festas, meus amados irmãos, não é uma forma comum. São pessoas se drogando, não como uma festa, mas se drogando. Tinha nesse local nichos, pessoas, 5, 6 pessoas naquele aglomerado ali, que nem pode, mas naquele aglomerado, e se drogando, passando a seringa de um para outro. E, meus amados irmãos, isso é muito difícil da gente ver, porque é a família. É a família que está acontecendo isso. É no seio familiar. Pessoas têm tomado posições diferentes em relação às situações. E são filhos de Deus, meus amados irmãos. Filhos de Deus. E essas pessoas não têm como modificar isso. Não tem como modificar isso. Agora nós vamos proceder, meus amados irmãos, a leitura versículo a versículo para que a gente entenda o que Deus está trazendo através dessa palavra. Capítulo 27, 127, versículo 1 diz assim: Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor Deus não edificar a sua casa, meu amado irmão, através do Espírito Santo que está dentro de você, não adianta nada você se esforçar, ganhar o pão da miséria, ganhar o pão de contendas. Traga Deus para dentro da sua casa, meu amado irmão. A única forma de você edificar a casa sua é trazendo Deus para dentro. Como casal, vocês dois podem fazer isso, começando a orar juntos. Nós indicamos que peguem um tapete e orem de frente, abraçados um ao outro, de joelhos, pela sua família. É necessário, meus amados irmãos, que nós tomemos o reino de Deus aqui na terra. A expansão, ela vai ser pelo esforço. Se você acha que Satanás vai abrir mão da sua família, de você que está me assistindo, ele não vai. É você que toma a sua família.
Tome sua família das mãos de Satanás, meus amados irmãos. Homens e mulheres de Deus ao redor do planeta Terra, não permita que Satanás mate seus filhos. Eles são como uma flecha na aljava do arqueiro. A aljava é aquele local onde se põe as flechas que amarram nas costas para ficar aqui em cima, para se puxar daqui, para acertar o alvo. Meus amados irmãos, não permitam que Satanás ganhe terreno sobre vocês. Como é que nós fazemos isso? Orando. Orando. Fé, fidelidade e honra. Para nós está proposto por Deus. De onde, para onde, por quê? Do reino de Deus, para Deus e por Deus. Se você ainda não converteu seus filhos, meus amados irmãos, é do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. De onde, para onde, por quê? Porque Deus ama sua família. Não permita, meus amados irmãos, não deixe que o inimigo faça brincadeira com seus filhos, com a sua esposa. Lave-a pela palavra. Fale de Deus para eles. Mostre esse Deus que salva, cura e liberta. Nós estamos vivendo os últimos minutos, meus amados irmãos. Os últimos minutos. Os vídeos dessa série são lançados todo dia de domingo, às 17 horas e 17 minutos, e 15 minutos. 17 e 15 é a hora do lançamento. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o último minuto das 17 horas para as 18 horas, em que pouca coisa se pode fazer. Faça hoje. Não permita que a sua família vá para o inferno. O versículo 2. Se Deus não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Se Deus não proteger a cidade é sua mente, meu amado irmão. A cidade é sua família, é o seu lar. Se Deus não vigiar, em vão vigiar as sentinelas. Se Deus não construir, em vão trabalhos que tentam construir. E você constrói, meu amado irmão, através da oração. Tome uma posição em Cristo Jesus para que você seja contado como um na presença de Deus. Meus amados irmãos, tem uma coisa que as pessoas de vez em quando me perguntam e eu fico muito triste por essa pergunta. Como é que eu faço para salvar minha família? Orando. Eu posso perder a salvação? Pode. Ore que você não perde. As pessoas estão preocupadas, meus amados irmãos, não é em avançar sobre o domínio do império das trevas nessa terra. Elas estão preocupadas o que elas podem fazer que podem perder o reino de Deus. Agora, detalhe interessante, meus amados irmãos. Se o ser humano, perder o Espírito Santo sair de dentro, não tem como restaurar mais. Kathryn Kuhlman, ela dizia uma coisa fantástica: não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados. Meus amados irmãos, isso é muito sério, porque a tristeza do Espírito Santo faz com que ele saia de dentro de você. Aí não tem mais como religar. Em um momento, olha só como isso é sério, meus amados irmãos. Lá no Jardim do Éden, o nosso irmão Adão, ele perdeu a comunhão com Deus, que era o Espírito Santo. Tem uma palavra
hoje nos nossos tempos, que chama, é uma palavra grega que chama religare. E o nome, e a tradução de religare para o português é religião. Aquilo que nos une a Deus. E a nossa religião, ou o nosso único e suficiente Salvador, é Jesus Cristo. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que diante desse exposto nós precisamos avançar de maneira ética e coerente, diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aí nós temos que avançar para ele, pisando Satanás, para que ele não seja vencedor sobre nossas vidas, ele, Satanás. O terceiro versículo, meus amados irmãos, ele diz assim: Deus dá o sustento a nós. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando-se cedo e dormindo tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Meus amados irmãos, você tem sido acrescido quando você está dormindo? Sim, porque Deus te ama. E Ele faz isso enquanto você dorme. Você não precisa ter 4 trabalhos. Não. Para trabalhar nas 24 horas do dia em 4 serviços. Não. Se você estiver ético e coerente diante da presença de Deus, Ele vai te dar enquanto você dorme. Ele vai te dar enquanto você está descansando. Porque quando você descansa nele. É preciso a gente descansar em Cristo para que a gente possa ter esta oportunidade nele, em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o casal, ele precisa de algumas coisas que são necessárias durante a vida de casal. Durante o dia, à noite você tem que satisfazer sua mulher e sua mulher lhe satisfazer para que vocês possam orar e a oração de vocês serem atendida. Aí tem isso? Tem, claro. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela diz: não se afastem, não se abstenham um do outro. Isso a palavra está se referindo, meus amados irmãos, à situação do casal, à comunhão do casal enquanto casal. Para que não haja esse afastamento, para que a oração de vocês seja ouvida por Deus. Tem algumas coisas, meus amados irmãos, que no recesso do lar a gente faz e que numa situação normal a gente não faz. Por exemplo, conversar com sua esposa. Você tem conversado com ela? Você tem combinado com ela as coisas que você vai fazer? Sim, porque ela é a sua ajudadora idônea. Existem casais que combinam as coisas com os filhos. Está errado. Está errado, está errado. Por quê? Porque filhos ainda não têm experiência para lhes ajudar. Você pode conversar coisas na frente deles, mas as coisas de muita seriedade, não exponha eles. Eles não têm maturidade e vão só sofrer com a exposição dessas coisas, desses fatos, dessas situações. Tenham cautela, meus amados irmãos. Tenham cautela com quando vocês conversarem acerca de situações financeiras. Se precisa de algum ajuste neles, chegue e ajuste. Não exponha o problema do casal para os filhos por um motivo simples. Você irá fazê-los sofrer. Brigas por finanças na frente dos filhos é muito difícil. Não façam isso. Não façam isso. Então eles vão viver alienados? Não. Todo mundo percebe a movimentação dentro de uma casa, meu amado irmão, minha amada irmã. Agora, uma coisa é você chegar e jogar essa carga em cima dos seus filhos.
se eles ainda não têm essa capacidade para absorver esse conhecimento, esse entendimento, porque você vai frustrá-los na hora em que eles forem ter suas esposas e as filhas terem seu marido. Então é preciso muita cautela, meus amados irmãos, com isso. O quarto versículo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Meus amados irmãos, muitas vezes nós queremos que as coisas sejam feitas de acordo com a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas, às vezes, meus amados irmãos, nós não conseguimos fazer. E aí eu chamo a atenção para uma questão muito interessante. Ensina o teu filho, ainda pequeno, no caminho, andando no caminho. Não é o caminho, é no caminho em que ele deve andar. E quando for grande, ele não desviará. Perceba que não é dito que você vai acompanhá-lo todo o tempo. Não. Quando ele for grande, ele não desviará dele. Por quê? Por um motivo simples. Eles têm oportunidade. Eles têm a oportunidade, meus amados irmãos, de fazer tudo segundo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Meus amados irmãos, é preciso que a gente tenha entendimento em relação à nossa família. Não permita que Satanás use a situação financeira de vocês para atrapalhar a vida de seus filhos. Se precisa de algum ajuste na vida do filho em relação a finanças, ensine a ele. Ensine a ele. E tenha clareza no ensinamento para que você não seja pego de surpresa. É porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós não temos essa oportunidade. Nós não temos esta bênção em nossas vidas para sermos aqueles que abençoamos nossos filhos. Mude a sua história. Faça tudo segundo quanto está descrito na sã doutrina. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe, ilumine, dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus.